O nosso convidado de agora é o Augusto Cevaz, cineasta, que está lançando o seu mais recente filme, Histórias de Trancoso. Ele vai falar para a gente sobre o filme e também sobre o lançamento, que será no dia 9 de fevereiro, lá mesmo no Quadrado. Augusto, muito obrigado por estar conosco aqui no eunatv.com. O prazer é todo meu, porque a oportunidade que a gente está tendo de divulgar o nosso trabalho. É um trabalho todo realizado na região. O filme Histórias de Trancoso trata da transformação que a comunidade viveu nos anos 80, vamos dizer, com a chegada da cultura urbana, com a chegada do turismo, com a chegada da luz elétrica. E ele é o quê? É o ponto de vista do nativo. Quer dizer, aquelas pessoas que estavam ali, como é que reagiram a essas novidades, a essas modernidades que chegaram, né? O filme se chama Histórias de Trancoso, exatamente porque trata do tema Trancoso, mas também pelo nome Histórias de Trancoso remeter à história da carochinha, a história de terror, mentira, história que se conta para criança dormir. Então tem esse, vamos dizer, esse caráter lúdico também, esse caráter de brincadeira dentro do nome. Agora, o filme, vamos dizer, ele é um filme que é um documento de um momento, né? Ele trata daquele momento onde houve a mudança e também uma história de amor. O que ele é? Ele é a história de um casal de adolescentes que está passando para a maturidade. O filme começa quando eles estão com na faixa de 13, 14 anos de idade e termina com eles na faixa de 23, 24 anos de idade. São 10 anos, de 1980 a 1990. E vamos dizer, o conflito que há no filme é o conflito de eles se amarem, mas dentro de um ambiente que está em transformação. Eles se amarem, mas também do turista que chega e também começa a provocar, vamos dizer, um processo de interação, né? E lógico que daí, nessa interação que há entre o nativo e o turista, acontecem as histórias de amor. E isso faz com que o quê? Que eles também passem a ter outros sonhos, né? O sonho que a menina tem de encontrar o príncipe encantado, de ir morar fora do país, de ter uma outra vida. O sonho que o menino também tem, que é muito próximo, muito parecido, que é também de sair dali, de achar uma nova vida. E eles, ao mesmo tempo, sabendo que se eles continuam apaixonados, eles não vão sair dali. Então tem a experiência da saída, a experiência de ir buscar, ir de encontro a esse sonho, em conflito com a vontade e o desejo de estarem juntos. E isso acontece, vamos dizer, esse desejo, esse sonho de sair, ele acaba ocorrendo, tanto com o menino quanto com a menina. E nesse ambiente, a gente vai, então, tratando de fazer o documento daquele momento. A gente teve uma preocupação muito grande em ter uma cenografia com reconstituição de época, até na linguagem, no figurino. Para isso a gente teve um trabalho muito grande, que foi de reconstituir aquele quadrado onde hoje praticamente todas as casas são casas de comércio, são restaurantes, são lojas. A gente reconstituiu como aquilo era nos anos 80, tirando toda a característica de comércio e transformando aquele quadrado ainda numa aldeia onde não havia luz elétrica, lá atrás no tempo. Então com isso a gente espera oferecer ao público o quê? A possibilidade de, primeiro, conhecer um fenômeno que aconteceu no Brasil inteiro, né? Que é o fenômeno de modernização do país que ocorreu na década de 70. A outra oportunidade é de conhecer especificamente aquela aldeiazinha que estava lá, absolutamente isolada do resto do mundo, sem nenhum sistema de comunicação, sem luz elétrica, onde aqueles costumes estavam ali sobrevivendo já há 4 séculos, passa a sofrer esse impacto. E a gente vai ver como é que era. Na verdade, o início do filme, que trata do início dos anos 80, de 80 a 84, 85, é de um lugar que não existe mais. Por isso que é interessante, eu acho, que a gente poder acessar esse filme, porque acabou, não existe mais aquele Trancoso. Parece que é de um mundo que estava perdido lá no tempo para ir em relação a hoje, né? Já o final do filme, não. O final do filme é quando você já tem a presença forte da cultura de fora,
né, principalmente a do turismo, então você já identifica mais com o que acontece hoje. Você já tem a ocupação da praia com as barracas, você já tem o sambão, você já tem a interação amorosa entre os que são de fora e os nativos. Hoje, o final do filme se parece muito com hoje, a gente viu que não mudou muito. Lógico que aumentou a quantidade de barracas, aumentou o fluxo de turismo no local, mas você observa que não mudou, qualitativamente não mudou muito. O que mudou muito foi do início do filme para o final do filme, de 1980 para 1990. Augusto, histórias de Trancoso, relatando, lógico, a evolução de Trancoso nesses tempos até hoje, mas esse filme durou quanto tempo e os atores? Como foi a pré-seleção para os atores para esse filme? A ideia de que a gente tivesse no filme não atores profissionais que tivessem uma técnica de atuação, mas que fossem atores locais para dar a cor local, para dar a linguagem local, para dar veracidade na história, foi cumprida. Cumprida como? Para todos os personagens que são os personagens locais, a gente montou um sistema de seleção que começava com uma ficha de inscrição, com fotografia para a gente analisar os tipos e também a disponibilidade de trabalho que essas pessoas tinham, e fomos fazendo testes. Como é que era o teste? O teste era cada um desses pretendentes aos personagens atuarem, reproduzir uma cena que havia já escrita no roteiro. E aí, a partir disso, nós fomos dificultando o teste, vamos dizer. Então, num dia fazia uma cena, no outro dia fazia uma cena mais difícil que havia no roteiro, no outro dia fazia 2 ou 3 cenas, e com isso a gente foi sentindo quais eram as pessoas mais adequadas àquele papel. De certa forma, eu digo, esses atores conquistaram o papel, não foi o diretor que determinou, olha, você vai ser. Pelo contrário, eu simplesmente deixei com que os atores se revelassem na identificação com aquele personagem. Então, e o critério não era, vamos dizer, o conhecimento técnico do ator. O critério era o conhecimento, era a entrega que ele tinha para o papel, a identificação que ele tinha para o papel, e vamos dizer, o nível de emoção que ele era capaz de transmitir para aquele personagem. O processo era um processo de afunilamento, digamos, um personagem começava tendo 15 pretendentes, 20 pretendentes, e depois, nesse processo de dificuldade dos testes, passava a ser 7, 5, 3, até que chegamos a falar, não, então é esse daqui que vai ser o intérprete deste personagem. Isso para os atores locais, que são, vamos dizer, 98% dos atores principais do filme. Depois havia apenas 3 personagens que não eram personagens de Trancoso, que eram, no caso, eram um diretor de filme, um ator italiano e um padre. Naquela época não havia padre em Trancoso, então quando ia um padre, lógico, ele era um padre que vinha de fora. O que eu optei então? Esses 3 personagens a gente fez com atores de fora. E que eram o quê? Também a opção era não ter atores muito conhecidos, porque para não criar muito impacto. Então, eu convidei esses 3 atores, que eram, vamos dizer, da cidade, e o importante não é que eles tinham uma técnica muito apurada, embora eles tivessem, mas o importante era que eles também se encaixavam muito bem nos personagens de fora. E o que foi incrível, que o encontro desses 3 atores de fora, fazendo o personagem de fora com os de lá, produziu uma química muito positiva, fez com que desse uma carga de realismo no filme, que era aquilo que a gente tinha a ideia de que o filme tivesse. Houve uma feliz coincidência nisso, que foi o fato de que um desses 3 atores, que não eram locais, que faziam pequenos personagens, embora importantes, um deles